Tá. Pessoal, então, iniciando nossa aula aqui sobre funções químicas, a gente vai começar falando sobre os ácidos, tá? Então, são 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos, assim como está dizendo aqui no texto, tá? Então, o primeiro é os ácidos. Funções químicas orgânicas, vocês vão estudar isso aí no ensino, no terceiro ano, tá? Por enquanto é funções químicas inorgânicas, e a primeira é o ácido. Bom, o ácido está aqui um pequeno texto para vocês lerem depois e entender qual que é a utilidade desses ácidos no nosso dia a dia, tanto no nosso corpo, quanto onde ele é encontrado e no que ele é usado, tá? É mais uma curiosidade mesmo para vocês entenderem, né, que o ácido não é só uma substância química que vai trazer prejuízo para a gente. Tá? Aqui outros tipos de ácido também. E o que é um ácido quimicamente falando? Então, o ácido é uma substância que, em contato com a água, sofre a ionização. Então, bastante cuidado com esse termo, ionização, tá? Porque depois vai ter um outro termo chamado dissociação e eles são diferentes, às vezes pode confundir aí quando você for determinar o que é uma base, tá? Mas determinar o que é um ácido, então ele sofre ionização. O que isso significa? Que ele produz um íon. Vocês sabem que íon são átomos que doam ou recebem elétrons, tá? No caso dessa ionização dos ácidos, eles produzem um cátion, né? Que é o H+. Então, como vocês estão vendo ali, ele é chamado de hidrogênio ionizado. Então, aqui na parte verde, a gente tem ali um exemplo bem clássico, que é o ácido clorídrico, né, o HCl, em contato com a água. Vocês estão vendo a setinha ali, que significa reação, a gente já aprendeu isso na aula passada, tá? Em contato com a água, vai separar, né? Vai ocorrer então a formação do íon cátion H+. E claro também o ânion cloro, tá? Então, se a substância sofre esse processo de ionização liberando o cátion H+, ele é considerado então um ácido, tá? O ácido também ele tem a capacidade de conduzir corrente elétrica. Então vocês estão vendo ali uma experiência muito simples, que a água destilada ela não consegue conduzir a eletricidade para acender a lâmpada. Já a água, né, com vinagre, que é considerado um ácido, né, libera esses cátion H+, logo né, a água fica então conduzindo eletricidade e acende a lâmpada. O sabor azedo nos ácidos também não precisa falar muito, acho que todo mundo aqui sabe que a primeira coisa que vem na cabeça com relação aos ácidos é o sabor azedo, né, uma propriedade muito importante dos ácidos. Tá? E aqui é o que a gente vai estudar mais relacionado a exercícios. Então eu quero que vocês entendam que existem 2 tipos de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, tá, eles não possuem oxigênio, tá? Eles só possuem o hidrogênio ionizável lá. Eles não possuem oxigênio. O oxiácido, já está dizendo o nome, né? Então, nessa primeira aula, a gente vai aprender a nomear os hidrácidos, tá? Que é muito fácil. Os oxiácidos ficam para outra aula, tá? Então, os hidrácidos são ácidos que não têm o oxigênio, ok? Então, como que você nomeia ele? Tá? Esse aqui é o exercício que eu quero que vocês realizem, tá? Essa parte de cima ali, ó. Acho que aqui na próxima tela aqui tá melhor. Então, você vai fazer assim. Você vai pegar o nome ácido, o nome do elemento que é ligado esse ácido, esse hidrogênio ionizável, e colocar a terminação hídrico, tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, o HF. Olhando a tabela de cima, pessoal, se quiserem copiar essa tabela aqui, eu acho importante para que fique mais claro a explicação. Então nós temos o HF, tá? Então, nos hidrácidos você já vai colocar ácido no começo e hídrico no final. No meio, você coloca apenas o nome do elemento. O F não é flúor, então fica ácido fluorídrico, tá? Outro caso, o Cl. O Cl é cloro.
Então, você coloca ácido no começo, hídrico no final e no meio o elemento, ácido clorídrico, ok? Então, quero que vocês façam essa atividade aí no caderno de vocês e qualquer dúvida, estou à disposição e na próxima aula a gente continua a nomenclatura dos oxiácidos.